Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio 4 do Pimentelcast. Meu nome é Ronaldo Xavier, estou aqui com a doutora Thaís, que vai apresentar o nosso convidado. Isso mesmo, doutor. Hoje nós estamos com o doutor Francisco Fidelis. Doutor Fidelis, que é candidato ao 5º Constitucional pelo TJPB. Então, doutor, eu quero dizer que é uma satisfação para a gente tê-lo aqui conosco no Pimentelcast. E, a princípio, doutor, a gente quer saber um pouco sobre o doutor, sobre você e sobre sua trajetória profissional até aqui. Para mim, antes de mais nada, queria registrar que é uma satisfação e uma alegria de estar aqui. Eu acompanho o Pimentelcast e hoje estou realizando um sonho, um desejo de vir aqui ser entrevistado por vocês. Então, meu abraço a você, Ronaldo, e a você, Thaís, e a todos que nos assistem. Obrigada. Bom, quer que eu fale um pouco sobre minha trajetória profissional? Sobre você e sobre sua trajetória profissional. Então, vamos lá. Sobre mim, né? Meu nome é Fidelis, eu sou filho de Assis Fidelis e de Kátia, casado com Luara, pai de Pedro e de Bento, advogado, militante, isso é importante registrar, né? E hoje tenho 15 anos de advocacia, 15 anos de atuação profissional e hoje candidato à vaga de desembargador pela OAB, pela advocacia, para o Tribunal de Justiça da Paraíba. Muito bem, doutor Fidelis. Aproveitando o ensejo, eu soube que o senhor foi ali do Conselho Estadual, foi conselheiro estadual pela OAB. Eu queria saber um pouquinho qual foi a sua contribuição ali dentro do Conselho Estadual e como isso também lhe influenciou a hoje chegar a essa candidatura ao 5º Constitucional. Sim, perfeitamente. Fui conselheiro estadual da OAB na gestão, o que a gente chama de Paulo Maia 1, na primeira gestão de Paulo Maia, né? Certo. Ali em meados de 2015, né? E para mim foi uma grande honra, né, ter sido conselheiro estadual, ter contribuído, né, mesmo que minimamente para a advocacia, para a classe que eu tanto admiro, que eu tenho tanto respeito. Na oportunidade lá, foi criada uma comissão de justiça civil. Sim. Né, e eu fazia interlocução naturalmente, né, entre a OAB e o Tribunal de Justiça como presidente dessa comissão, né, e na oportunidade lá fomos, não relatores, mas o voto divergente, inclusive, para o piso, né, para os advogados contratados. Deixa eu ver o que mais. Fizemos a interlocução, o diálogo, né, com o Tribunal de Justiça na oportunidade da reforma, né, das varas de família, quando transformaram em cartório unificado das varas de família, né, a gente considerou que naquele momento foi muito delicado aquele momento e foi uma responsabilidade muito grata e de muita gratidão que eu tenho por ter participado desse momento. Thaís. Muito bem, doutor. A gente queria saber um pouco sobre sua formação e sua área de atuação. Bom, vamos lá. Eu sou formado em Direito desde 2008, né? Desculpe. E desde então eu advoguei muito em conjuntos habitacionais, né? Então, inicialmente eu comecei minha carreira advogando nessa área. A gente advoga ainda, tem os processos estão em tramitação ainda, a tese de seguro habitacional, que é um seguro, né, que está embutido nos contratos de financiamento nas residências de conjuntos habitacionais. E para mim, naquela oportunidade, foi muito importante ali, foi uma transformação pessoal e profissional, porque a gente, além de advogar uma causa social e muito sensível, que é o direito à habitação, à moradia, a gente teve contato, né, com essas pessoas, com esses clientes, né, de muita proximidade, porque assim, além desse primeiro contato, de explicar o que era a tese, né, de explicar o que era o direito a ser perseguido, a gente participava também quando tinha perícias de engenharia nesses imóveis. E assim, eu gosto de dizer que eu fiz bons amigos durante essa caminhada, durante essa trajetória. Mês passado a gente fez realização de pagamento, né? Depois de alguns anos, né? Depois de 14, 15 anos de tramitação do processo, conseguimos chegar ao levantamento dos alvarás das indenizações. E lá revi muitos amigos, né? Muita gente bacana que a gente conheceu ao longo desse tempo que a gente advogava nesses processos, nessa causa. Então, assim, para mim foi uma transformação
como pessoa, como profissional, é uma grande honra ter iniciado minha trajetória profissional advogando nesse nicho de mercado, né? E é a base bem da sociedade, né? As pessoas que realmente precisam de um olhar da justiça, do advogado. E para mim foi uma grande felicidade ter participado desse momento. E aí a vida foi nos levando por outros contornos. Hoje eu advogo mais na área eleitoral, né? Sou um advogado eleitoralista, gosto muito da matéria, sou apaixonado pela matéria. E lá no iniciozinho também da minha carreira profissional, eu tive também a grande honra e satisfação de ter sido assessor da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu recebi o honroso convite do desembargador Lincoln, quando ele foi presidente, nos idos de 2011, 2012. E foi de lá que eu percebi que, assim, que a gente conseguiu ver, enxergar e estudar bem a estrutura do tribunal. Então, assim, hoje eu fico muito honrado de dizer que eu conheço bem os dois lados da moeda, né? Tanto eu conheço bem a estrutura e o funcionamento do Tribunal de Justiça, como eu também conheço bem a classe da advocacia, porque além de ser um advogado militante, eu fui, de certo modo, de certa forma, um representante também da classe na função de conselheiro estadual da OAB, né? Doutor Fidelis, dentro dessa sua história, passando da advocacia habitacional, civil habitacional, até a advocacia eleitoral, sempre a gente pede para que os candidatos nos contem uma história, um caos, ou uma situação engraçada, uma situação que marcou a sua carreira, que você poderia lembrar e também compartilhar, principalmente com o jovem advogado que às vezes não conhece esses perrengues da advocacia. Uhum. Rapaz, aconteceu uma coisa engraçada logo no comecinho da minha carreira. Fazia poucos meses que eu tinha um AB e a gente estava numa determinada comarca do interior e uma testemunha estava sendo inquirida e uma magistrada, uma jovem magistrada, estava conduzindo a audiência e a testemunha tinha um cacoete, um vício de linguagem, que ela sempre começava a resposta dizendo assim, rapaz. E aí isso foi acontecendo, isso foi passando, né? E durante a audiência, a magistrada, a gente percebeu que ela não estava gostando muito da história. E aí, vez ou outra, se perguntava alguma coisa, ele rapaz, magistrada, olha, não me chamo de rapaz. Eu sou mulher, me chamo de doutora, me chamo de excelência, mas de rapaz não. Aí ele já ficou assustado, porque assim, no começo da audiência ele já tinha sido advertido que se ele mentisse, ele seria preso. Então, assim, um homem humilde, simples. Simples, né? E aí ele já veio naquele ambiente com certo receio. E aí, vai pra lá, vai pra cá, e ela perguntando as coisas, ele respondia bem direitinho. E num determinado momento ele esqueceu, chamou de rapaz de novo. Perguntou uma coisa, ele, rapaz, ela, rapaz não, eu já disse. Ele, desculpa, majestade. Aí ninguém aguentou, todo mundo caiu na risada. Mas isso é coisa, assim, naturalmente, eu acho que a magistrada também é muito jovem, né, no ofício dela também. Eu acho que hoje talvez ela nem tenha esse tipo de postura, né, de se entender também, que um homem simples, não estava faltando respeito com ela, né. Mas, olha, causos e casos tem muitos, assim, é difícil de lembrar de um agora, mas, assim, um que me comoveu muito, em um determinado momento, nessas visitas aí aos conjuntos habitacionais, foi de que quando eu fui a uma casa, uma residência, sim, aí a moradora, olha, vem ver aqui como está a minha casa. Os moradores pediam muito pra gente entrar nas casas deles. Eu acho que talvez só aquela ilusão de que, ó, se você viu minha casa, o processo vai andar mais rápido, né? E olha como tá a minha casa. Aí mostrava, né, as paredes assim, com infiltração, com salitre, com aqueles problemas todos, né, de conjuntos habitacionais. E aí, num determinado momento, a gente foi ao banheiro, né? E no banheiro, no lugar do chuveiro, tinha uma cratera, mas era um buraco muito grande mesmo, assim, que eu acho que eu não sou tão alto, mas acho que minha altura não seria suficiente para cobrir o buraco ali. E aí ela disse, ó, a gente tá há muitos anos desse jeito, minha casa tem 20 anos, 20 e poucos anos, e sempre foi assim, o chuveiro foi caindo, né, a água do chuveiro foi caindo e foi corroendo a base, porque não foi feita a sapata da casa, não foi feito o básico mínimo. Você imagina uma criança cair ali, né? E essa pessoa não tem a menor condição de fazer essa reforma, de resolver esse problema, né? E aí são desses momentos assim que eu gosto de dizer que isso foi forjando minha moral jurídica, digamos assim.
de olhar sempre para um processo, para um cliente, com essa visão um pouco mais humana, né? De se colocar um pouco, como diz Maurice West, naquele célebre livro dele, A Iminência, calçar as sandálias de Pedro, né? Se colocar no lugar do outro. É isso mesmo. Empatia nunca é demais, né? Sim, sem dúvida. Doutor, como ex-conselheiro estadual, como você teria votado em relação à paridade? Eu teria votado da mesma forma, com certas nuances, certo? Veja só, como advogado eleitoralista, eu não posso não pensar em quociente eleitoral, em cláusula de barreira, né? Mas entenda, a questão da paridade é um resgate, né, para as mulheres extremamente importante. Vou lhe contar um caso. Numa determinada eleição, salvo engano, acho que para o TRT, uma candidata, Flávia de Paiva, ela na oportunidade, hoje ela também é candidata a desembargadora aqui do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, e foi nessa vaga do Dr. Leonardo Trajano. E ela ficou, salvo engano, em 7º lugar, ficou muito próximo ali da lista sextupla. Mas o que acontece? Ela tinha um diferencial, não só por ser mulher, mas porque na oportunidade, ela, salvo engano, certo? Salvo engano, ela estava grávida e teve uma complicação na gravidez que a impediu de estar, digamos assim, na rua, de estar visitando os colegas nos escritórios e tudo. Pedindo voto. Ela fez a propaganda dela, fez a campanha dela toda por e-mail na época, né? Na época era e-mail, acho que não tinha WhatsApp, ou não era um meio tão difundido. E assim, não tem como dizer que homens e mulheres estão em pé de igualdade, por exemplo, numa situação dessa, né? Não tem como dizer. E eu vivo isso hoje dentro de casa, né? Eu tenho um filho de 2 meses e tudo que eu faço na minha vida é combinado com Luara, com minha esposa. A gente não dá um passo sem combinar, sem conversar, e é por isso que nosso casamento aí, graças a Deus, até hoje tem dado muito certo. E assim, ela... Quem conhece Laura sabe que ela é muito ativa, ela gosta de engajar, ela gosta muito de estar, né, nesses movimentos e tal. Quando a gente participou da campanha de Paulo Maia, por exemplo, ela estava lá no comitê de ligação, visitando escritório e tal. Ela gosta muito disso. Mas assim, hoje ela não pode, né? Eu estou na campanha e ela não pode. Imagine se fosse ela a candidata, né? Eu não poderia substituí-la em casa. Não tem como eu dar de mamar. E assim, nesses primeiros meses é muito importante a presença da mãe com o filho. E fora inúmeras outras obrigações, que é o que se chama hoje do trabalho invisível da mulher, né? Então eu acho que a OAB, o Conselho Estadual, acertou na questão da paridade, mas eu acho que talvez uma modulação para empregar legitimidade ao movimento, ao reconhecimento da importância das mulheres, das advogadas nesse processo, seria saudável, digamos assim, né? Até para dar mais legitimidade à bandeira que se levanta, que se defende das próprias mulheres, entende? Uhum. Doutor Fidelis, como conselheiro, você conheceu a OAB por dentro. Sim. As entranhas da OAB. E alguns colegas costumam, às vezes, criticar a existência da OAB. Alguns dizem, a OAB não é necessária, a OAB é um sindicato, a OAB não atua, não faz nada. Mas, na sua visão, qual é a importância da OAB? Como responder a colegas que pensam assim? Que vivam um pouco essa experiência, né? De fato, eu, na minha conhecida e vasta ignorância, como diz o célebre escritor, eu não tinha a dimensão da importância da OAB até que eu tive a oportunidade de estar lá, né? Na qualidade de conselheiro. Mas hoje, assim, eu recomendo, principalmente os jovens advogados, não só para terem um pouco de conhecimento da sua casa, né, que é a Casa dos Direitos Humanos, mas para ter também a noção da importância do que é o nosso órgão de representação, né? Então, a OAB desempenha um papel importantíssimo na sociedade, não só de preservação das nossas garantias e das nossas prerrogativas como advogados e advogadas, mas como também como defensor da sociedade. Percebe historicamente no Brasil, principalmente, a OAB esteve presente, nunca fugiu. A OAB lato sensu, né? A OAB nacional. Ela nunca fugiu à sua responsabilidade de ser uma voz da sociedade nas grandes pautas na história do Brasil. Então, é um órgão de representação de uma classe extremamente importante.
mas com todo respeito às demais classes, mas eu acho que a OAB se destaca por estar, quer queira ou não, imbuída no mundo jurídico, né? Que é o que decide basicamente as pautas, né, do nosso Estado, né? Muito bem. Na sua opinião, doutor Fidelis, por que é tão difícil reduzir as custas do TJPB? Veja, não é tão difícil, mas eu acho que o problema não é bem a redução de custas. Num determinado momento político aqui na Paraíba, existe um problema de repasse do 10º, né, do Executivo, tanto para o Judiciário como para o Legislativo. E aí, é o que me parece, criou-se uma política de autopreservação institucional, né, e de rever um posicionamento que era cultural, né, de todo mundo deferir gratuidade de justiça sem nenhum critério, né, só a requerimento e sem nenhum aprofundamento, mesmo se sabendo que aquele requerente não preenchia aqueles requisitos na época da Lei 10.60. E aí, por uma questão de autopreservação institucional, começou-se a analisar com mais cuidado essa questão da deferimento da gratuidade de justiça, só que a partir daí, dessa política, criou-se basicamente uma cultura também de negar a gratuidade de justiça à torta e à direita a absolutamente todo mundo que requeresse, né, o benefício. Então, veja, hoje eu ouso em dizer que a saúde financeira do Tribunal de Justiça é bem diferente daquela dos idos dos anos em que houve esse problema, digamos assim, de diálogo institucional, certo? E hoje, assim, nem sempre rever a tabela de custas seria o caminho ideal, mas talvez, num primeiro momento, analisar um pouco essa cultura de indeferimento e gratuidade de justiça, né? Obedecer o que diz o CPC, de que basta a declaração para que o deferimento seja feito, salvo quando a parte contrária impugnar, né? Mas veja, hoje, eu acho que não é tão mais necessário se ter essa, como lhe disse, essa cultura de indeferimento indiscriminado e gratuidade de justiça, porque afeta principalmente a finalidade per si da norma, né? E eu percebo que, assim, pode ser que num segundo momento de um estudo aprofundado e de um diálogo institucional e responsável, porque percebo, me perdoa aqui o apontamento, não é crítico, mas um leve apontamento. Há quem diga que, se eleito, se nomeado, se escolhido, vai lutar para reduzir as custas, mas ninguém chega para dizer, por exemplo, que estudou. Ninguém chega para dizer para onde vai, por exemplo, o recolhimento das custas. Para que serve? Ninguém foi estudar o orçamento do Tribunal de Justiça para chegar e, mesmo que subliminarmente, sugerir que vai revolucionar o Tribunal de Justiça no que diz respeito às custas judiciais. Ninguém diz, por exemplo, que ano passado o tribunal recolheu, só a título de exemplo, 80 milhões de reais a título de custas. Sim. E essas custas vão para o Fundo Especial do Poder Judiciário. Ninguém diz quanto foi o valor do 10º. Ninguém diz de que é composta a receita do Tribunal de Justiça. Então, quem faz promessa vã e vazia, né, para uma classe extremamente qualificada como é a nossa, talvez caia em certo descrédito quando ele não apresente, pelo menos minimamente, elementos de que sabe do que está falando, né? E de que quando formada a corte e ele sendo um dos membros, principalmente da advocacia, ele vai ser uma voz, digamos assim, legítima e responsável naquela pauta que se defende, né? Então, assim, hoje o Código do Processo Civil, ele permite, por exemplo, parcelamento, ele permite o recolhimento das custas ao final, e aí a parte vencida pode recolher. Então, assim, o grande problema das custas judiciais hoje, o grande reclame, não é a dificuldade de acesso à justiça, é o que se diz. Olha, as custas são altas, eu não consigo recolher, minha petição é indeferida, a inicial é indeferida, eu não consigo ter acesso à justiça. Tem também a questão dos honorários de perito, daquelas custas, né, de notificação, aquele negócio todo, que isso pode também ser parcelado, mas as custas iniciais são um pouco mais altas. Então, por que não se estuda a possibilidade, por exemplo, de travar um diálogo institucional como membro da corte, trazendo elementos objetivos, né, dados, números, né, e dizer, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui estudos para que a gente tenha uma certa visão
para a sociedade, né? Nós, advogados, somos, quer queira ou não, a ponte entre a sociedade e o judiciário. Vamos fazer isso aqui em prol da sociedade, de instituir um recolhimento de custos ao final, obedecendo certos critérios, né? Ou de fazer um parcelamento, ou de redução que já existe hoje, né? Mas hoje, de fato, eu reconheço, e eu tenho escutado isso por onde passo, que é um grande problema hoje de indeferimento de gratuidade de justiça. É um problema sanável, é um problema que pode ser resolvido através de um diálogo, né? Mas através de um diálogo com responsabilidade, com números, com dados, com informações. Só assim que se constrói uma saída. Doutor Fidelis, na época da pandemia ainda, uma das coisas que marcou bastante foi como as escolas fecharam, houve uma redução de custo do aparelho das escolas. E por causa disso, o Ministério Público até chegou a questionar que houvesse uma redução das mensalidades. Onde é que eu quero chegar com isso? Porque hoje o tribunal ele está se digitalizando em todos os aspectos. Com isso também, talvez seja uma solução para a redução das custas, pensando em que você acaba diminuindo o uso da energia elétrica, você não precisa mais de tantas salas e tantos equipamentos funcionando. E seria a tecnologia uma solução para reduzir esses custos do tribunal? Como é que você vê essa questão do uso da tecnologia e como isso impacta a vida do advogado? Olha, nerd de carteirinha, eu sou entusiasta da tecnologia, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia e gosto e aplico no meu dia a dia, inclusive, certo? No que diz respeito à redução de custos do Tribunal de Justiça digamos assim, pela tecnologia, né? A gente tem que lembrar também que certos custos, às vezes, eles só mudam de lugar. Sim. Né? Por exemplo, hoje a gente tem problemas de licença de software, a gente precisa de uma empresa para fazer um atendimento para o usuário final, a gente, eu digo o Tribunal de Justiça, né? A gente precisa que o PJE funcione bem, internet, né? Salas de servidores qualificados para isso, né? Então, às vezes, se economiza assim, com um tipo de custo, por exemplo, de energia, que seria muito rapidamente sanável se o tribunal licitasse, por exemplo, placas solares, né? Sim. Teto a gente tem à vontade aí, Paraíba adentro, aí para fazer esse tipo de coisa, né? Eu não sei o porquê de não ter sido dado start a isso ainda, mas seria uma ideia que se lançaria aí. Mas assim, eu percebo que existe uma certa redução de custos pela digitalização dos processos, né? Mas existe também, às vezes, né, a necessidade de encaminhamento desse orçamento para outras vias para cumprir a finalidade, né? Você lembra que ali em 2015, 2016, por ali, foi quando começou, né, a implantação ali do PJE mesmo, o PJE era muito instável, né? Demais. Então, caía toda semana praticamente. Hoje raramente acontece. Mas isso não acontece por um bem-querer, né? Isso é investimento, né? Isso é estudo e aplicação de bons recursos para essa finalidade, né? Hoje existe uma defasagem, por exemplo, de servidor público no Tribunal de Justiça, que eu defendo que deve haver um novo concurso, né? Perceba, desde 2012 foi quando talvez eu tenha sido o primeiro a ajuizar essa ação desses servidores, né? Dos candidatos a servidores. Sim. Porque como eu era assessor da presidência responsável pelo estudo da LOGE, e aí eu vi que o tribunal teria criado novos cargos, fora aqueles cargos de servidores que foram aposentados, demitidos, exonerados, etc. e tal, falecimento, alguma coisa assim. Então a gente pegou esses dados objetivos e formulamos a tese de que existiam direitos objetivos desses candidatos, que o concurso era vigente ainda, de implantar esse direito, né, de que eles sejam reconhecidos, né, como direito subjetivo às suas nomeações. Mas até hoje existe uma defasagem de servidor no Tribunal de Justiça. Eu defendo que deve haver um concurso para atividade e meio, né, do tribunal. Hoje temos 242 magistrados, é um número razoável para o nosso estado, certo? É um número que, em algumas comarcas, principalmente no sertão, nos falta um juiz titular, mas isso também pode ser muito bem equacionado, gerenciado, né, dentro do quadro de magistrados que temos hoje em dia, né?
Então, eu percebo que a tecnologia é um avanço, né? Logicamente, é uma coisa que se faz necessário no dia a dia, principalmente é uma coisa salutar e proveitosa para o Tribunal de Justiça. E esses custos, esses menores custos que você imagina, que nós imaginamos que sobrevieram na pós-pandemia, eles também devem ser muito bem alocados para essa finalidade, inclusive. Muito bem. Ok. Doutor Fidelis, como você avalia o estado atual do judiciário na Paraíba e no Brasil? Vamos lá, nós temos um judiciário relativamente eficiente, me permita dizer isso. Eu tenho dados, né? Tenho informações aqui, né? Preparado. Tem que estar preparado, né? Em 2023, o judiciário bateu em 110% a meta de julgar mais do que, no primeiro grau, de julgar mais do que processo lhe foi distribuído, né? Aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba, 2023, dado 2023, 110% a mais. No segundo grau, tivemos 113% a mais. Mas ainda temos processos ativos em 2023. No Poder Judiciário do primeiro grau, 644.661 processos. E no segundo grau, 47 mil processos. No segundo grau, para 19 desembargadores. Agora 26. No primeiro grau, em 2023, foram proferidas 1.126.042 sentenças. É muito. É muito, para 242 magistrados. E 93.944 decisões e sentenças de acórdãos no segundo grau. Isso são dados de 2023. A gente não pode ser leviano, irresponsável e eleitoreiro de dizer que o Poder Judiciário da Paraíba é um poder ineficiente, a máquina de fato é pesada, encontramos certos problemas que devem ser resolvidos, talvez com um pouco de visão de gestão, certo? Mas a gente não pode dizer que o Judiciário da Paraíba é ineficiente, né? De fato, alguns outros tribunais despontam no que diz respeito à produtividade, mas acabei de provar aqui que numericamente provo, né, de que o tribunal vem em um bom movimento de cumprir o seu papel constitucional, que é de dar o provimento jurisdicional. Muito bem. E reduzir esse volume todo de processo. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Dentro dessa perspectiva, hoje, qual seria os maiores desafios enfrentados pelo judiciário paraibano especificamente e pelo advogado iniciante, doutor Fidelis? Certo. O advogado iniciante, primeiro, é estabelecer seu nicho de mercado. Para mim, foi um grande desafio. Para mim, por quê? Porque da minha família, eu sou o primeiro da área jurídica, né? Meu pai é economista e contador. Depois que eu já estava advogando, foi que meu pai se formou em Direito e hoje advoga também. Mas na minha família, eu fui o bandeirante, eu fui o desbravador de mata. Sim. Então, para mim, era uma grande dificuldade estabelecer esse nicho de mercado. Será que eu vou por vocação? Será que eu vou por oportunidade? Será que eu consigo aliar essas duas coisas, né? Então, para o advogado iniciante, a sugestão, se eu posso me avorar no direito de dar sugestão ou indicar alguém, eu diria que estude, que se dedique, né? Que hoje o OAB, inclusive, oferece muitos workshops, oferece cursos e tudo, né? É uma excelente ferramenta aí de inclusão do jovem advogado no mercado, inclusive para fazer network, né? O grande desafio, esse acho que acredito ter respondido para o jovem advogado. Sim. Para o judiciário, o grande desafio é prestar a jurisdição com qualidade, né? Porque às vezes a gente traz números, mas esses números talvez não tragam a paz social desejada, né? Que é a grande filosofia do judiciário. E assim, hoje, o grande desafio hoje é conter, analisar com cuidado demandas predatórias, né? Que hoje é um grande problema que está sendo enfrentado pelo CNJ, inclusive, e aqui a Paraíba é pioneira nesse estudo também. O Tribunal de Justiça tem um grupo de estudo para essa finalidade, que não se confunde, aí eu posso dizer que eu tenho, digamos assim, legitimidade para falar sobre isso, que não se confunde com a advocacia de massa, né? Certo. A advocacia de massa eu pratiquei durante muito tempo e praticaria novamente se surgir uma tese que para mim faça sentido, mas a advocacia predatória é aquela em que o advogado, infelizmente, ele comete certas falhas. São procurações fraudadas, documentos
fraudados, né? E aí quando às vezes o magistrado intima para uma audiência, ele pede desistência, né? Porque às vezes nem a parte sabe que ajuizou aquela ação. Hoje o grande problema do judiciário é esse. Por quê? Porque abarrota as pautas de julgamento, não só do segundo grau, como do primeiro grau também, né? E isso traz um certo problema para quem, de fato, tem direitos, digamos assim, legítimos a ser discutidos, né? Porque, quer queira ou não, deve existir um rol de prioridades, né, do magistrado, quando ele for conduzir a sua unidade judiciária, de análise e julgamento desses processos. Imagine chegar semanalmente 50, 60 processos, em tese, de demandas que pode ser configuradas como demandas predatórias. Isso causa embaraço para o bom funcionamento daquela unidade, né? Então, hoje, para o judiciário, existe esse grande problema de funcionamento. Se me permite aliar essas duas perguntas, Sim, do jovem advogado vontade. para o judiciário, o grande problema hoje que eu enxergo por onde eu tenho andado é o acesso do jovem advogado até o judiciário. De que forma? O contato. Às vezes o contato com o magistrado, às vezes o contato com o magistrado tanto de primeiro como de segundo grau. É uma reclamação, eu não posso fechar os olhos para isso, nem tapar os ouvidos para isso. É uma reclamação uníssona por onde se passa. De que não é atendido, de quando é atendido não é bem atendido, né? De que parece que está fazendo um favor em prestar aquele atendimento e tudo. Então eu trago um bom exemplo da ministra Daniela, que foi recentemente empossada no STJ, que, salvo engano, ela destina 2 dias da semana para essa finalidade, única e exclusivamente para receber advogados e atores processuais, digamos assim, né? E vem sendo muito elogiada pelos colegas que militam lá em Brasília, né? Então, a gente pensa em trazer certos modelos, certos exemplos, caso seja da permissão da classe da vontade de Deus, que lhe formos o escolhido, o nomeado, ter essa atenção maior, principalmente ao jovem advogado, que normalmente ele chega meio, né, inexperiente, ele vai com aquela resistência, rapaz, como é que eu devo me portar? Será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo, né? E de ter esse olhar de sensibilidade com o advogado, principalmente ao jovem, porque eu fui jovem advogado, né? Não há tanto tempo, meus cabelos dizem o contrário, mas eu só tenho 15 anos aí de prática, de advocacia, de vida profissional. Então, assim, a gente tem que voltar esse olhar para isso. E fico muito feliz que outros candidatos também agora tenham olhado para a advocacia sertaneja. A minha campanha começou, pelo menos a ideia de campanha começou do sertão para o litoral. E sua esposa é de Campina Grande, não é isso? Minha esposa é de Campina Grande, né? Que não venha ser interior, porque Campina Grande é Campina Grande, né? É uma potência, né? É verdade. Né? Sou de lá. Ó, é verdade, eu já denunciou. Temos aqui um campinense. É tanto que no meu perfil do Instagram tem lá um advogado, né? Aí casado com uma campinense, porque é um título. É verdade. Né? É verdade. Depois eu vou lutar pelo meu título de cidadão campinense lá, que eu acho que eu tenho serviço prestado à sociedade lá. Eu tenho muitos clientes lá nas Malvinas, lá nas Três Irmãs, enfim. Então, voltando para isso, quando a gente entregou a Deus essa escolha, essa decisão de ser candidato ou não, e tomamos a decisão em família, eu peguei meu carro e parti para o sertão. Porque eu acredito que, eu falei isso em outro momento, logo no comecinho, que a advocacia sertaneja é o fiel retrato da advocacia paraibana, né? Que é muito cômodo, a gente vive dentro de uma bolha aqui em João Pessoa, né? Verdade. 10, 15 minutos, qualquer um está no Tribunal de Justiça, vai despachar um processo, vai tirar uma dúvida sobre uma sessão de julgamento, uma pauta, alguma coisa assim, despachar com o desembargador, alguma coisa assim. O advogado sertanejo não, ele tem que se preparar, ele tem que se organizar, né? Combinar as coisas dentro de casa, no escritório, organizar uma agenda para fazer uma viagem. E às vezes, mesmo marcando a audiência, quando chega, não consegue atendimento, não consegue informação desejada, não consegue cumprir sua finalidade, né? Isso é frustrante, né? Demais. Isso é frustrante. E eu quero lhe dizer que dessa última viagem que eu fiz ao sertão, eu senti essa dor. Eu tive um processo que tinha sido adiado para uma outra sessão. Sim. O processo não estava na pauta. E eu queria saber se o processo seria julgado ou não. E eu estava em Piancó, acho que era em Piancó que eu estava lá, com meu amigo Alisson lá. E aí, quando eu estava lá, tentei falar com a assessoria da Câmara, não vou dizer qual, não consegui. Tentei falar com o gabinete do magistrado de segundo grau, não consegui. E aí eu
dei por conta que eu estava no sertão e que eu estava vivendo exatamente aquilo que eu vim aprender, que eu tinha ido aprender lá no sertão naquela oportunidade. Então, assim, sem nenhum demérito ao Cariri, ao Brejo, mas o advogado sertanejo, ele sente um pouco mais essa dor que nós sentimos na advocacia, é muito mais potencializado, entendeu? Então foi por isso que eu vim do sertão para o litoral, para escutar os colegas, para saber se aquilo que eles falavam, se aquilo que eu entendia ser devido como representante do judiciário, da advocacia no judiciário, fazia sentido. E graças a Deus tive validação de muitas ideias e tive outras também, né? Coisa que a gente não vive, a gente não sabe, né? Então, basicamente é isso, meu amigo. Eu espero ter respondido sua pergunta. Muito bem, vamos deixar o Dr. Fidelis beber um pouquinho de água. Vamos. E você que está assistindo o nosso podcast, está aqui no Pimentel Cast. Olha, o que é que tem que fazer, doutora Thaís? Diga aí. Curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com todos os colegas advogados, todos os tipos de colegas e amigos que você tiver. Tem que mandar no grupo da família, no grupo... Isso mesmo. No grupo dos advogados que você faz parte, no grupo do escritório, porque a nossa ideia aqui é sempre levar a informação de qualidade, para que juntos possamos aprender e ter sempre uma advocacia melhor. Não é isso, doutora Thaís? Isso mesmo, doutor. E estamos chegando ao final do nosso episódio do Pimentel Cast de hoje. E esse momento, doutor Fidelis, a gente pede para o doutor olhar para a câmera 1 e deixar uma mensagem para os espectadores e para todos que acompanham sua candidatura. É a hora de... pedir o voto. Diga seu número, por que votar em doutor Fidelis. Agora pode, né? Agora pode, né? Então, fica à vontade, tempo aí para fazer o seu marketing. Tá, João, muito obrigado. Então, eu acho que a gente vive um momento muito importante na nossa classe. É um momento de extrema responsabilidade para todos nós, advogados e advogadas paraibanos, que é um momento de escolha do nosso representante para o Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu lembro que o cargo é vitalício, não dá para a gente mudar em 3 anos, como a gente faz no OAB, quando eventualmente não se concorda com certas posturas. E é um momento em que a gente deve analisar bem o perfil da pessoa, o perfil do candidato, da candidata, sua história, né? Seu passado. Essa é uma campanha diferente. Essa é uma campanha de hoje, não para amanhã, é um de hoje para ontem, né? E ninguém muda o passado. Quem foi o candidato, a candidata até hoje? Como foi seu relacionamento com a classe? Como foi seu relacionamento com as autoridades constituídas? Como foi sua trajetória de vida? É advogado militante ou não? Eu defendo a bandeira, eu defendo a ideia de que a advocacia deve escolher um advogado militante. Que só aquele que vive da advocacia sabe quais são nossas dores, quais são nossas necessidades e tem o respeito e a admiração necessária para respeitar o advogado quando ele bater a sua porta lá no Tribunal de Justiça. Eu gosto de dizer que eu tenho uma beca lá no meu escritório e se for da vontade de Deus, repito, ela vai junto para o meu gabinete. Se eu for o nomeado, minha becazinha vai estar lá estendida como um símbolo de respeito ao colega, né? A colega que for lá despachar qualquer processo, for falar com a gente, e como lembrete diário quem nos confiou aquela missão. Então, por isso que peço seu voto, peço humildemente seu voto, e eu peço, diferentemente de alguns, Ronaldo e Thaís, eu peço o 6º voto. Não me dê seu primeiro nem segundo, vote em quem você quiser, mas me dê seu 6º voto, o último voto da sua lista. É só o que eu peço. Eu respeito muito os outros candidatos, respeito muito os eleitores, né? Não tenho voto de veto, né? Eu acho que ninguém é senhor de si ou senhor de ninguém para estar mandando não votar em ninguém. Por isso que eu tenho um gesto de humildade que eu peço seu 6º voto. Me dê seu último voto, me dê esse voto de confiança, mas investigue. Investigue minha vida, investigue a vida dos outros candidatos. E se você entender que eu sou digno de sua confiança, vote 20. Muito bem, muito obrigado, doutor Fidelis, pela participação, viu? Eu que agradeço. Para mim foi uma honra estar aqui. Passou rápido, que eu estava curtindo, foi rápido. Passou rápido. Foi excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Suas experiências, sua trajetória, o Pimentel Cast agradece demais. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado, da mesma forma. Chegamos ao final deste episódio. Lembre sempre, curtir, compartilhar e deixar aí o seu comentário. Forte abraço, até o próximo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.